Olá a todas, olá a todos. Chegamos ao quinto dia da contagem do Omer, dia em que a gente trabalha Hod Shebechesed, que muitas vezes a gente traduz como a humildade no amor. Vamos entender que Hod Shebechesed está ligado à nossa capacidade de se adequar às situações, se adequar aos modos dos outros, de maneira que as relações sejam possíveis e que as situações tenham espaço para que Deus habite entre nós. Aí a gente pode falar, poxa, mas só se adequar, é isso que a gente vai fazer na vida? Não, não. A gente está falando de diferentes aspectos que nos formam. Tem momentos que a gente vai se impor, tem momentos em que a gente vai se deixar dominar. Se você é o cantor solista da sua banda, não tem jeito, você vai precisar se impor, afinal de contas você que está dando a cara a tapa. Agora, se você é um violista de uma orquestra, você vai ter que se deixar submeter pelos tempos, pela interpretação do maestro, para que você possa ocupar o seu lugar na orquestra. Então, sim, tem horas que a gente vai conduzir e tem horas que a gente vai ser conduzido. O Amit Goswami, ele fala sobre relacionamentos, ele fala uma coisa muito interessante. Ele se baseia na física quântica, ele foi professor de física mecânica na Índia a vida inteira, e depois de se aposentar ele se encantou com a física quântica. Ele fala que existem casais nos quais existe uma hierarquia rígida, do tipo um manda e outro obedece. Mas existem casais nos quais existe uma hierarquia compartilhada. Num certo momento um conduz e o outro obedece, no outro momento o outro conduz, depende do momento, depende do assunto. Essa hierarquia compartilhada, ela exerce ela demanda uma maturidade grande, né, de ambos os amantes, mas é um caminho de vida muito interessante. Hoje, no quinto dia da contagem do Omer, a gente averigua a nossa capacidade de se adequar para que as coisas rolem bem. E aí vamos colocar as coisas em perspectiva. Me responde a seguinte questão: o que vem antes? A verdade ou a sabedoria? O que vem antes? A verdade ou a sabedoria? Para responder, imagina que você está chegando num casamento e você vê a sua melhor amiga vestida de noiva, é o casamento dela, e você acha o vestido horrível. É o dia do casamento dela. Não é sábio dizer, nossa amiga, que vestido horrível. Pois é, a sabedoria vai vir antes da verdade, afinal de contas é o dia do casamento da sua melhor amiga. E você não quer ela triste no dia do casamento dela. Agora, se você estiver dando guarida, se você estiver brigando crianças que estão fugindo de uns adultos perversos, e de repente toca na sua casa uns adultos perversos e te perguntam, cadê a criançada? Você não vai falar tão lá no meu porão. Você vai falar, não sei, que criança que você está falando, não faço a mínima ideia. Não é isso? Então, vamos entender que a sabedoria vem antes da verdade. Se a gente quiser pegar muito pelo em ovo e cada detalhezinho a gente quiser ficar brigando por eles, a gente consegue. Mas as nossas relações não vão ser muito legais. Tem horas que a gente precisa conseguir relaxar e falar, tá tudo bem, mesmo que a pessoa esteja fazendo alguma coisa que não é o ideal, na hora às vezes a gente vai deixar passar e depois com calma a gente vai conversar. Nós não somos o centro do universo. E quando a gente descobre isso, a gente percebe que é muito mais prazeroso participar do todo do que ter a ilusão de que a gente manda no todo. E isso vale para um relacionamento amoroso, isso vale para uma amizade.
é muito mais legal a gente poder participar, a gente saber que quando a pessoa nos procura porque ela realmente quer a nossa companhia, do que a gente querer sempre mandar ou ser mandado. Numa relação de codependência, numa relação de dependência, a pessoa procura outra porque ela depende. A gente nunca tem certeza se isso é amor ou dependência. O ideal é que sejamos seres autônomos e mesmo sendo livres, a gente procure a pessoa amada. Agora, uma vez junto com a pessoa amada, vamos lembrar que a sabedoria vem antes da verdade e que é muito melhor ter amigos do que ter razão. A pessoa muito inteligente, ela vence qualquer discussão. Agora, a pessoa sábia muitas vezes nem entra nas discussões. Vamos lá para os nossos exercícios. Primeiro exercício, Hod Shebechesed, em relação a Deus. O maior dos exercícios é uma aceitação radical da vida, né? Obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. Um complemento desse exercício, dessa reflexão, é a gente identificar aonde nós não estamos sendo humildes em relação a Deus. E eu dou uma dica: sempre que nós não nos aceitamos, sempre que nós não aceitamos o outro, ou sempre que nós não aceitamos a realidade, isso não podia ter acontecido, a gente está sendo um pouco arrogante com Deus. Porque a gente está dizendo, olha, não podia ter acontecido do jeito que aconteceu, ou seja, não podia ter sido Deus, tinha que ter sido da maneira que eu quero. Eu é que sei o que é certo, não Deus. O Jorge Bucay, que é um psicanalista e autor argentino, ele chega a afirmar que todo sofrimento psíquico humano vem ou da não aceitação de si mesmo, ou da não aceitação da realidade, ou da não aceitação do outro. Então aqui fica um exercício de Hod Shebechesed em relação a Deus, que é a aceitação radical. O que na nossa vida a gente não está aceitando? E como a gente pode se transformar, ou deixar Deus transformar a gente. Exercício de Hod Shebechesed em relação ao outro. Tenta hoje, pelo menos em alguma atividade, tentar se conformar à maneira que o outro quer conduzir, mesmo que você não ache que é a melhor maneira. Experimenta ir pelo caminho do outro, quem sabe você aprende alguma coisa. É um bom exercício, um exercício de humildade, um exercício de flexibilidade, um exercício de aceitação. Então tentar fazer da maneira do outro, mesmo que não seja a sua maneira. A gente faz tanta coisa na vida, se uma ou outra a gente fizer de maneira diferente, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, pode até alimentar a gente. Finalmente, Hod Shebechesed em relação a nós mesmos. Será que existe alguma coisa na nossa vida em que a gente está pagando um preço muito alto por não nos conformarmos? Às vezes não é mais fácil a gente se conformar, mesmo que a gente queira mudar. Por exemplo, o cara parou o carro dele na garagem e o vizinho, por engano, ou seja lá por que foi, parou muito perto dele e ele não consegue abrir a porta para sair do carro dele. Será que antes de ligar para o zelador, fazer uma denúncia para o síndico, xingar meio mundo, ele não pode olhar para o outro lado e ver que, por exemplo, ele consegue sair pela porta do passageiro? Ele não precisa sair pela porta do motorista que ficou travada com outro carro. O que na nossa vida a gente está prejudicando nós mesmos, prejudicando os outros, ou não deixando que a coisa ande direito, simplesmente pelo fato que a gente se nega a se adequar? É uma dança, né? A gente vai ver que ao mesmo tempo que a gente aprende a se adequar, também tem horas que a gente precisa de uma certa dominância. Mas hoje é dia de Hod Shebechesed, da nossa humildade. Fica aqui mais uma sugestão extra para Hod Shebechesed em relação a Deus,
que é falar o Modé Ani Lefanecha. Repara que a gente fala Modé Ani, ou Modá Ani às mulheres, é agradeço eu. Ou seja, antes mesmo de entrar o ego, vem a gratidão. Agradeço eu. Modé Ani Lefanecha Melechai Vekayam, Shechezat Abinishpatim Himlarabá Emunatecha. Te vejo amanhã! Shalom!